Good morning! Bom dia, 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 Brasil e o mundo! Voltando aqui no canal hoje com mais um conteúdo da Palavra Bíblica para juntos estudarmos os ensinamentos de Jesus Cristo e também ensinamentos de outros profetas, de outros escritores dos livros sagrados. Então, se você é novo aqui no canal, já te inscreve, curte já desde o início, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Aqui é um canal no qual nós estudamos as Escrituras Sagradas e estudamos a espiritualidade. Sim, nós somos um corpo físico, mas acima do nosso corpo físico nós somos espiritual e nós temos um espírito. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos a nossa alma, cérebro, mente e nós temos também todo o nosso espírito. E para Deus que está no céu, sentado no seu trono, observando tudo aqui de baixo, movimentando o jogo dele lá pelo videogame dele, ele entende que para que possamos estar ganhando e vencendo o jogo, nós estamos sempre alinhados a obedecer os seus desígnios. Sim, para que possamos vencer o jogo de Deus, nós temos que ser obedientes. Deus, ele se agrada com pessoas assim. Nós estamos no livro de Marcos, capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passavam-se os dias, as noites, nos montes e entre os túmulos, gritando e ferindo e ele próprio se ferindo com pedras. Veja só, já em outros estudos aqui, aulas passadas, nós estudamos as características de uma pessoa que está dominada pelo Espírito Santo de Deus e uma pessoa que está sendo guiada por espíritos ruins. Uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus é uma pessoa que tem muita mansidão, calma, paciência, tranquilidade, paz, né? O Espírito de Deus, ele nos traz isso. Nos traz todos os frutos do Espírito Santo de Deus e nos traz também calmaria. Então, uma pessoa dominada pelo Espírito Santo de Deus, ela se revela através das suas ações, através dos seus comportamentos. Veja bem, esse homem aqui, ele estava dominado por espíritos ruins e ele fazia mal para ele próprio. Sabe, muitas vezes existem pessoas que não têm esse conhecimento espiritual. Pessoas que se agora vamos misturar um pouco de ciência com espiritualidade. Pessoas que se mutilam, que próprio se cortam, pessoas que se batem com a cabeça na parede, socam com as mãos, pessoas que quebram as coisas dentro de casa. Isso são ações motivadas por espíritos ruins. Então, sempre quando nós estamos envolvidos com brigas, discussões, gritaria, sabe? Isso tudo são ações motivadas por espíritos ruins, segundo a palavra bíblica. E pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus são pessoas calmas, tranquilas, que têm facilidade em lidar umas com as outras, pessoas que perdoam facilmente. Então, que nós possamos separar, né, e entender quais são os momentos que nós estamos sendo guiados por Deus e quais são os momentos que nós não estamos sendo guiados
pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos ter essa consciência. Aqui a Bíblia acabou de nos revelar. Ó, capítulo 5 do livro de Marcos, nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 8, eu acabei de ler. Ele gritava e se feria ele mesmo com pedras. Vejam só. Então, que nós possamos ter essa consciência e analisar bem as coisas. Veja só. Jesus, ele gritou bem alto: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia deste homem. Sabe, nós não estamos aqui lutando com pessoas, brigando com pessoas. Nós estamos sempre em guerra nesse mundo onde nós vivemos com pessoas dominadas pelos espíritos maus. Então, as brigas, as guerras não são com pessoas, são contra os espíritos, sabe? O próprio Jesus aqui estava expulsando o espírito do corpo do homem. Versículo de número 8. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair do homem. E Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse o espírito mau para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali haviam porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E Jesus deixou. Os espíritos saíram dos homens e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000 porcos, entraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Nós percebemos quando pessoas elas estão livres de espíritos ruins, elas mudam o modo de se comportar, o modo de agir, o modo de ser. Tem um livro que eu gosto muito, é um livro maravilhoso. O nome do livro é O Poder da Oração e do Jejum. Esse livro ele conta a história de um homem que chegou a fazer 14 dias de jejum. Foram longos dias sem comer e sem beber nada, e nos últimos dias ele bebeu água. No livro conta que ele fez esse jejum para expulsar um demônio de um menino que foi diagnosticado, inclusive, com uma doença. Só que como ele era espiritual, ele já vinha estudando sobre a espiritualidade, ele entendeu que ele precisava jejuar para expulsar o demônio do menino. Naquele livro conta que ele chegou, colocou as mãos sobre o menino e expulsou os demônios que havia sobre aquele menino. E no momento que ele expulsou os demônios que havia sobre aquele menino, o menino voou até a parede e caiu no chão. Depois que o menino se levantou, ele estava em perfeito juízo, em perfeito estado, livre de espíritos maus. Vejam só, que interessante. Então, assim, muitas vezes a própria ciência, né, ao estudar os comportamentos de uma pessoa, se pré-nomina, né? Ele se pré-domina com alguns nomes científicos de algumas doenças, quando na verdade a espiritualidade ela explica através da Bíblia espíritos maus.
Vejam só essa analogia entre ciência e espiritualidade. Que interessante isso, né? Que interessante. Mas continuando. Então aquele menino estava em perfeito juízo, versículo de número 16. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir como insistência a Jesus para saísse da terra deles. E quando eles estavam entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa, conte aos seus parentes o que o Senhor fez com você e como ele foi bom para você. Então ele foi embora. Contava na região das cidades o que Jesus havia feito por ele. E todos ficaram admirados. Vejam só como é importante nos buscarmos a santidade, a santificação. Pessoas que estão em Jesus Cristo e que estão em um propósito de trabalhar para o reino de Deus. É necessário buscar muitas vezes, claro, né? Pessoas que não têm um relacionamento, que não têm um matrimônio, buscar a castidade. Por que é tão importante a castidade? Para que a pessoa esteja no seu perfeito juízo. Porque se a pessoa não está em castidade e ela não está em matrimônio, frequentemente ela será dominada por espíritos maus. Então vai vir vários comportamentos, várias atitudes, várias ações motivadas por espíritos maus. Inclusive o modo de se portar, de se comportar, de falar, segundo a palavra bíblica. Eu não estou falando de ciência, eu estou falando de espiritualidade. Então que nós possamos ter essa consciência. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo, ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. Sabe, lá no livro de Mateus, nós já havíamos estudado sobre isso. Mas lá no livro de Mateus havia nos trazido uma revelação de que a menina estava morta já. Aqui no livro de Marcos ele recebeu uma revelação de um modo diferente. Ele recebeu que a menina estava morrendo, ou seja, muitas vezes a pessoa pode vir a óbito nos primeiros momentos, mas o espírito está vivo. Por quê? Porque se nós cremos em Jesus, se nós estamos em Jesus, se nós temos essa crença, o nosso espírito ele viverá. Então, consequentemente, ele há poder de ressurreição. Olha só que incrível isso. Veja só que incrível isso. E o que mais esse homem pediu para Jesus? Coloque as mãos sobre ela. Sabe, na palma das nossas mãos nós temos muito poder. Nas palmas das nossas mãos tem uma energia espiritual poderosa. No nosso corpo existe uma energia poderosa. A primeira vez que eu fiz uma oração subindo num altar de uma igreja, eu senti isso. A primeira vez que eu fiz uma oração em cima de um altar, eu senti isso. Meses depois que eu fui batizada novamente, que eu fiz o renovo do batismo aqui na minha cidade, eu estava frequentando uma igreja na qual eu fui batizada e eu fui convidada a fazer a oração de abertura do encontro. E foi a primeira vez que eu tive essa experiência sobrenatural. Foi uma experiência que eu nunca mais vou me esquecer. Foi incrível. Eu senti aqui nos meus braços o poder do Espírito Santo de Deus. Foi incrível, porque eu comecei a orar e aquele poder, ele queimava como fogo nas minhas mãos. E no momento que eu fiz assim, em direção para as pessoas, pedindo cura, pedindo
pedindo atenção do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Eu sentia sair aquela coisa das minhas mãos. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, se você é um pregador da palavra, se você que está me escutando aqui é uma pessoa que está em Jesus Cristo, já sentiu isso. Mas naquele momento eu senti. Foi incrível. Quando estamos em Jesus e carregamos o poder do Espírito Santo de Deus, nós exalamos esse poder, essa energia para outras pessoas. E isso também tem bastante relação com o poder da cura. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos na igreja, as pessoas vêm com as mãos. Porque no nosso corpo nós temos esse poder. E o quanto é importante nós estarmos santos para poder exalar o Espírito Santo de Deus e não outros espíritos para outras pessoas, porque se você é uma pessoa que está dominada por espíritos maus, o que você vai fazer? Você vai transferir espíritos maus para aquela pessoa. Então, que você possa ter essa consciência. Que você possa ter essa consciência. Nós estamos aqui estudando a espiritualidade. Então o homem disse: venha comigo, ponha as mãos sobre ela para que ela sare e saia viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e apertava-o por todos os lados. Vejam só que interessante. Jesus ele sempre era perseguido e sempre estava voltado por muitas multidões. Que possamos ser parecidos com Jesus. Versículo de número 25. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos remédios. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e chegou por trás de Jesus. Tocou na sua capa. Depois pensou assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve a certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Mais uma vez aqui, uma revelação do livro de Marcos, capítulo 5, Jesus falando do poder que saiu dele. Sabe, eu acredito fielmente que o poder que sai de nós em direção a outras pessoas quando estamos em Jesus Cristo é o poder do Espírito Santo de Deus, que é através da energia. Porque somos humanos, somos feitos de carne e osso. E o que carregamos, além do corpo físico, do espírito e da alma, é energia. Então, o que nós podemos transferir uns para os outros é a energia. Veja que interessante isso. Vejam só que interessante isso. Então, no livro de Mateus, nós estudamos esse mesmo estudo e não havia sido revelado dessa forma. Jesus não havia dito que havia saído o poder dele. Isso está escrito no versículo de número 30, capítulo 5, livro de Marcos. Aí Jesus virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Versículo de número 31. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está apertando todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então, versículo de número 33. Então, a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse a ela: minha filha, você sarou porque teve fé. Quando estamos unidos em Jesus Cristo e temos fé, se você tem fé,
e se a outra pessoa tem fé, acontece a magia do milagre. Quando estamos em Jesus Cristo e uma pessoa tem fé e a outra pessoa tem fé, e aí vem mais uma palavra revelada por Deus sobre promessas, acontece o milagre. Se você tem fé e a outra pessoa tem fé e existe uma palavra de uma promessa de Deus, a magia acontece. Está escrito, a palavra é verdadeira, a palavra não mente. Isso é maravilhoso. Então, porque ela teve fé, ela foi curada. Aí ele disse, versículo de número 34, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com o que ele disse e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e por que tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e junto com os 3 discípulos, os pais da menina, eles entraram no quarto onde ela estava, pegou-o pela mão e disse, Talita, cumi. Isto quer dizer, menina, eu digo, levante-se. Versículo de número 42. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura. E mandou que dessem comida à menina. Veja só, às vezes as pessoas... Isso era uma situação no qual nós vivemos hoje em dia. Isso nós já estudamos lá no livro de Mateus. É muito complicado quando uma pessoa morre. A pessoa morreu, vamos enterrá-la. Jesus Cristo, mais uma vez eu volto a relembrar a todos vocês. Jesus Cristo, ele é incrível em pegar situações complicadíssimas, situações difíceis, situações assim onde as pessoas fazem um drama, uma confusão, e ele simplificar de uma forma simples. Gente, que nós possamos ser parecidos com Jesus e pegar situações difíceis que as pessoas olham e digam, não tem mais jeito, e Jesus diz, tem. Situações que você olha e diga, não, é impossível isso acontecer. E vem Jesus e diz, por que você está pensando assim? É claro que tem solução. Sabe, nós devemos ser assim para várias situações de nossa vida, para vários problemas que carregamos, para todos os enfrentamentos de dificuldades, problemas, confusões, brigas, tudo. Jesus, ele nos diz, isso tem solução. Sabe, e às vezes a solução é simples. Às vezes, quem faz os problemas somos nós. Às vezes nem é tanto o problema. E as pessoas conseguem complicar ainda mais o problema. E Jesus, ele nos mostra aqui que em problemas verdadeiros difíceis, ainda assim, ele faz tornar fácil. Nós estamos vivendo numa sociedade rasa de fé. E como Deus ama a fé, como é importante nós termos mais fé, começarmos a acreditar mais, buscar ser mais parecidos com Jesus todos os dias das nossas vidas, buscarmos ser pessoas do bem, fazer o bem, transferir o bem, vivermos em paz. Jesus espera isso, pois não sabemos
o que pode acontecer nas nossas vidas se nos afastarmos dele. Então que possamos sempre estar unidos com ele, certo? Essa foi a aula de hoje, capítulo 5 do livro de Marcos, do novo Evangelho de Jesus Cristo. Se você gostou, comenta aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E nos encontramos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus nos próximos dias. Deus